Glória a Deus. Vamos colocar de pé nesta noite. Aleluia. Coloca a mão sobre o teu coração e vamos preparar para recebermos, a palavra do Senhor, que nos cura, que nos liberta, que nos transforma e que vai nos salvar. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, eis aqui os nossos corações diante da tua presença. Papai querido, nós já louvamos, nós já engrandecemos, exaltamos o teu santo nome. E nesta noite, ó Pai, o teu povo carece, ó Pai, de ouvir a tua palavra que nos alimenta espiritualmente, a tua palavra que nos ensina como caminharmos na tua presença, a tua palavra que nos liberta, que nos cura, que nos transforma de dentro para fora. E que nesta noite, Senhor, o Senhor venha abrir a nossa visão espiritual, os nossos ouvidos espirituais, tirando todo o cansaço, todo o enfardo, tirando tudo que não provém do Senhor nas nossas vidas, tudo que tem atrapalhado o teu povo de receber a tua palavra nesta noite. Que o Senhor venha lançar por terra em nome do Senhor Jesus, mas que nesta hora, ó Pai, o Senhor venha visitar cada um, o Senhor venha acender a chama de cada um nesta noite, de cada um que está nos ouvindo nesta noite, que a tua palavra que será ministrada venha direto do coração do Senhor, para os nossos corações nesta noite. E eis aqui o teu servo que irá ministrar a tua palavra, que ele venha diminuir na tua presença, mas que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha usar ele poderosamente nesta noite, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a tua presença seja notória através da vida dele. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta hora. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui nesse domingo, a qual deixamos os nossos lares, a nossa zona de conforto, para caminhar com o Senhor. Porque é através dessa palavra que o Senhor nos leva aonde os grandes homens que tiveram fé no coração andaram. E aonde venceram obstáculos, mostrando para nós que nós também podemos vencer qualquer obstáculo, porque nós temos um Deus vivo, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos transforma, que nos dá alegria e coragem para continuar enfrentando qualquer dificuldade que vier, em nome de Jesus. Abram vossas Bíblias em 2 Timóteo 4, do 1 ao 18. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo, está lá no finalzinho, irmão Júlio, para trás de Hebreus. Segunda Timóteo 4. A palavra de Deus fala assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, intes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, vontade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo,
sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, porque é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei a Troade em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, um grande homem de Deus, um grande pregador do Senhor, um homem que não mediu esforços na sua caminhada para que o evangelho chegasse a mim, a vocês, as pessoas que estiverem ouvindo. Esse homem não fraquejou momento nenhum, porque quando ele recebe a presença do Espírito de Deus, quando ele recebe uma voz, quando ele recebe o chamado do Senhor Jesus, ele agarra esse chamado com unhas e dentes, não se importando com as aflições que ele ia ter que enfrentar, porque o verdadeiro homem de Deus, ele, quando estava no mundo, perseguia, e quando ele começa a andar na palavra, ele passa a ser perseguido. Mas quando ele é perseguido, lembra que Deus está junto de cada um de nós nessa perseguição. E tudo tem um propósito para que a obra cresça, não importando aonde ela estiver, não importando aquela dificuldade que nós vamos passar. Quando um povo que tinha sido escravo no Egito estava sendo colocado no deserto, durante 40 anos aquele povo caminhando, o nome de Deus foi exaltado, porque as nações ouviam falar e diziam: esse povo judeu está 40 anos andando no deserto, porque existe um Deus verdadeiro com eles. Assim somos nós, talvez pequenos hoje, talvez grandes amanhã, não importa, o tempo é de Deus, é Ele que vai fazer com que nós cresçamos. Nós apenas semeamos a semente, outras pessoas regam, mas quem dá o crescimento é Deus. Por isso que nós não precisamos ficar preocupados com amanhã, preocupemos com o dia de hoje, que estamos aqui glorificando esse mesmo Deus, a qual Paulo, na prisão, também estava glorificando. Os propósitos de Deus são maiores do que os nossos, lembra disso. A partir do momento que nós entregamos a nossa caminhada ao Senhor, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos direciona o seu caminho. Esse Paulo, preso, já ia ser degolado pelos romanos, não estava se importando, combati o bom combate, guardei, acabei a carreira e guardei a fé. Ele estava se sentindo alegre no seu coração, porque ele fez uma coisa maravilhosa, ele fez a obra de Deus. Essa obra foi tão grande, que a maioria das igrejas estão nesse momento pregando a palavra que ele escreveu. Olha que maravilhoso é a obra de Deus, ela não tem limites. Não importa o tempo, não importa a distância. Quando você prega a palavra com unção no seu coração, a palavra vai chegar a outras pessoas e vão transformar a vida delas, assim como transformou a nossa. Pessoas vão passar a acreditar nesse evangelho,
porque já estão cansadas do mundo, da mesmice, das coisas que fazem, e a vida não caminha. Fica sempre no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, as mesmas concupiscências, correndo atrás de ouro e de prata, e não sabe que amanhã ou depois a sua vida vai mudar, vai minguar, a sua vida vai acabar. Você precisa de Jesus Cristo para você ser salvo. Por isso Paulo estava nesse lugar aqui, mas ele estava com o Espírito de Deus, ele estava alegre para onde ele estava indo, porque o povo de Deus consegue enxergar para onde nós vamos. Porque o Senhor Jesus nos mostrou isso quando Ele estava vivo e andou com todos aqueles discípulos. Quando Ele ressuscita Lázaro, mostrando para cada um deles: se vocês tiverem fé, igual esse povo, igual Maria, igual Lázaro, igual Marta tiveram, que me levaram para dentro da sua casa, ouviram a minha palavra, cuidaram de mim. Cuidar de Jesus é cuidar da igreja, é cuidar do evangelho, é se preocupar com a palavra, se preocupar com a luz que nós refletimos do Senhor Jesus, para que as pessoas sejam salvas. Foi por isso que Jesus chega depois de 4 dias, que Lázaro já estava morto, e fala: tira a pedra, porque vocês creram na minha palavra, vocês andaram comigo, vocês se alimentaram daquilo que eu dei para vocês, o pão da vida, porque Jesus é o pão da vida, a água da vida. Mas tem que ter fé no coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso Paulo estava preso nesse lugar, mas sabia que estava ali, porque Jesus tinha colocado ele para pregar para os soldados romanos. Roma não queria deixar o evangelho entrar pelas portas da frente, e nosso Deus, que nada é impossível para Ele, coloca um pregador que deu a sua vida, um pregador que andou nos caminhos, sendo fortalecido pela palavra, colocou ele num lugar, e o evangelho começa a sair de Roma, de dentro da prisão para fora. Nada é impossível para Deus, lembra disso. Basta ter fé. Essa fé que nos faz unidos, essa fé que nos faz avançar em momentos de dificuldade, em momentos de pandemia. Continuamos firmes, porque Deus tem um propósito na vida de cada um aqui e das pessoas que vão chegar, porque vão chegar pessoas aqui que Deus vai trazer para serem libertadas, transformadas. Pessoas que estão no mundo e não conseguem sair da escravidão, da bebida, das drogas, da prostituição. Mas lembra que Deus cura e liberta em nome de Jesus. Abram vossas Bíblias em Atos 7, Atos dos Apóstolos 7. A palavra de Deus fala assim, Atos 7, 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui o primeiro mártir da igreja, Estevão, diácono Estevão. Um homem também que não mediu esforço para pegar o evangelho. E você percebe isso, que no momento de apedrejamento, no momento de dificuldade, ele continuou clamando a Deus e pediu que o Senhor perdoasse aquilo que eles estavam fazendo, mostrando que o coração dele tinha sido transformado. O verdadeiro intuito das igrejas é mudar a nossa maneira de viver, amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. E é nesse momento é que o nome de Saulo aparece no evangelho escrito por Lucas.
Provavelmente ele estava falando para Lucas, Lucas estava escrevendo enquanto ele estava preso, mostrando para mim, para você, não importa de onde nós viemos antes, nós somos pecadores, e mesmo às vezes depois que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor Jesus, nós temos que continuar vigiando, orando. A palavra de Deus fala, vigiai e orai para que não entreis em tentação. É para nós crentes firmados na palavra, temos que continuar firme no deserto, e Deus vai trabalhando dentro do nosso coração. Isso é ter fé no coração. Quando Estevão prega a palavra naquele momento, o coração de Saulo recebe o evangelho, ele não percebe, porque ele estava no lugar certo. As convicções que ele tinha não eram essas, mas ele estava no momento e no lugar certo, ouvindo a palavra de Deus. Por isso que nós devemos continuar pregando a palavra, para que as pessoas ouçam, e a palavra nunca vai voltar vazia. Mais cedo ou mais tarde ela vai fazer efeito dentro do seu coração, e talvez a hora que você menos espere, o coração abra. Foi assim na minha vida, foi assim na vida de Paulo e de muitas outras pessoas que andaram com o Senhor Jesus quando ele estava andando na terra. Eles não tinham ainda o entendimento, eles ainda não tinham ainda a certeza, eles ainda não tinham ainda a fé. Tanto é que quando Jesus é castigado, todos eles fogem, cada um para um seu canto. A hora que mais Jesus precisava deles, andou 3 anos vendo milagres, andando sobre as águas, andou 3 anos com o Senhor Jesus Cristo, vendo ressuscitar pessoas, 4 dias que já tinha morrido. Não era para acontecer, não era para que eles tivessem fugido. Então a fé vai além dos milagres, a fé vai no você ter força de vontade de continuar caminhando, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, sabendo que o Senhor está aqui no meio de nós, porque essa palavra tem poder. Ela teve poder para mudar Saulo de Tarso, que perseguia a igreja do Senhor, porque a igreja estava orando, porque a palavra de Deus fala, ora para as pessoas que estiverem perseguindo vocês, e eu posso transformar o coração através dessa oração. Foi assim na vida de Saulo, porque Jesus tinha uma obra na vida dele grandiosa, e ele ia ter que sofrer muito para cumprir essa obra, mas o galardão estava lá no final. Lembra que o que mais é grandioso para as nossas vidas é o final da nossa caminhada com o Senhor. Entregar a Jesus hoje não significa que amanhã você vai continuar firme na obra do Senhor. Você tem que lembrar que todos os dias você vai buscando esse alimento. É na oração, quando você não estiver na igreja, orando e agradecendo a Deus por tudo que Ele fez na sua vida, que nesse momento nós estamos aqui tendo essa oportunidade de caminhar na palavra do Senhor, enquanto muitas pessoas não tiveram, se pereceram no mundo, e nós estamos sob a mão do Senhor, e sabendo que se nós formos levados hoje ou amanhã, estaremos na glória de Deus. Paulo foi um dos grandes homens do Senhor. Mas da mesma forma que nós estamos aqui reunidos hoje sobre essa palavra, porque o Senhor trouxe cada um de nós aqui, também foi na vida dele, quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Em João 15, a palavra de Deus fala assim, João 15, João 15, 12. A palavra de Deus fala assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheres vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros.
Se o mundo vos aborrece, saberei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. A partir do momento que nós pregamos a palavra verdadeira como ela tem que ser pregada, vai haver perseguição. Paulo foi perseguido a partir do momento que ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. A partir do momento que ele começa a andar nessa caminhada e pregar o Evangelho, ele começa a receber pedradas também. Deus é justiça. Lembra que Deus é justiça. Deus nunca vai pegar alguma coisa de uma pessoa e entregar para outra pessoa, se aquela pessoa estiver trabalhando bem naquilo que ela está fazendo. Deus sabe todas as coisas. Quando Deus tira o povo do cativeiro durante 40 anos, olha que coisa maravilhosa. Primeiro ele mandou as pragas e mandou que o faraó libertasse aquele povo para ele, entregasse aquele povo, aquela nação, nas mãos, falando: essa nação eu não quero mais, estou te entregando, pode levar. Ele tinha que dar a palavra dele. 400 anos, um povo sendo cativo, escravizado, não tendo direito de ir e vir, não tendo direito de construir a sua casa, de viver da maneira de que Deus queria para eles. E quando o faraó entrega nas mãos, isso mostra para mim, para você, como nós somos realmente. Nós somos assim. É só você ligar a televisão, você vai ver o nosso eu. O Caim matando Abel várias vezes, até chegar aqui. É desse jeito. Porque quando o faraó dá a palavra na última praga que o Senhor mandou, que foi a morte dos primogênitos, aí ele sentiu o baque no coração, e aí ele entrega. Fala para Deus, para Moisés, fala para Deus que eu estou entregando esse povo, pode levar, não quero esse povo, vou pagar tudo que eu estou devendo e pode carregar esse povo. Aí Deus recebeu a palavra dele, ele deu a palavra. Mas quando o povo estava na beira do mar e não tinha mais passagem para frente, o faraó se arrepende e veio atrás para escravizar aquele povo de novo. Só que aí aconteceu algo que não tinha como voltar atrás, porque ele deu a palavra para ele, a palavra dele ele deu para Deus. E quando ele tenta cativar aquele povo, o Senhor deixa o povo passar nas águas. E quando aquele povo atravessa do outro lado, e ele tenta atravessar, o Senhor fecha as águas e leva Faraó e todo o seu exército e perecem no mar. O que significa? Que antes nós não tínhamos a oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, por causa dos nossos pecados. Nós nascemos com esse pecado. Quando a serpente entra no jardim e começa a ensinar como manipular, como mentir, como tudo isso que nós somos. Porque isso que nós somos é uma sombra daquilo que a serpente passou para nós. Me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. A verdade é essa. Se você andar com quem bebe, vai beber. Se andar com quem usa droga, vai usar droga. Se andar com um cara que gosta de matar os outros, vai matar também. Mas se você andar com quem prega a palavra de Deus, com quem é verdadeiro com a palavra de Deus, você vai para a vida eterna. Lembra disso? A partir do momento que o Senhor Jesus Cristo veio e morreu no nosso lugar, porque nós não podíamos ser salvos, tanto é que para o povo sair da escravidão do Egito, tiveram que passar o sangue do Senhor Jesus nos umbrais das portas. E o Senhor Jesus fala: eu vou justificar esse povo lá na frente, porque a palavra de Deus ela não cabe dentro do tempo. Não existe tempo para a palavra, não existe distância para a palavra de Deus. Não existe nação que a palavra de Deus não possa entrar. Basta que você tenha fé e você ande nesse caminho. Mas lembre
que vai haver resistência, sempre vai haver resistência, porque o mundo jaz no maligno. E quando você prega a palavra que a pessoa tem que ser transformada, tem que ser mudada, as pessoas não querem. Querem continuar no seu mundinho até chegar o dia da morte, e aí qualquer coisa que acontecer para eles, tanto faz, tanto fez. Por isso nós servimos Jesus, por isso nós estamos aqui reunidos, tendo a certeza que Ele é o nosso Salvador, porque nós cremos e temos fé no nosso coração. Em Atos 9, a palavra de Deus fala assim, Atos 9, a palavra de Deus fala assim, Atos dos Apóstolos 9, Atos 9, 1. E Saulo respirava ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente, o cercou um resplendor de luz do céu. Aos olhos dos homens, Paulo de Tarso nunca seria uma pessoa escolhida para o ministério, não é verdade? Nós somos bons para julgar as pessoas. Às vezes vemos umas pessoas que cometeu alguma coisa, ou se a pessoa te xingou, ou a pessoa maltratou, e a gente já vem o lado humano, o lado que a serpente ensinou para nós, e a gente já quer, né? Aí vem o Espírito Santo e fala, calma meu filho, olha a palavra, o que você aprendeu. E assim é que nós somos transformados. A partir do momento que nós vamos ouvindo a palavra e vamos andando nesse caminho. Esse é o nosso deserto. Sair do mundo, morrer para o mundo e nascer para Cristo é o nosso deserto. Nós já estávamos acostumados a viver na concupiscência da carne, na soberba da vida, na concupiscência dos olhos. Porque isso foi passado para nós de geração para geração, não tínhamos conhecimento da palavra. Paulo também não tinha. Por isso, para ele perseguir o povo de Jesus, os cristãos, era normal. Mas a partir do momento que ele ouve uma palavra, e a palavra tem poder, e naquele momento que o diácono estava pregando, era um homem de Deus, e quando você é um homem de Deus, Deus fala através de você para que outras pessoas venham se render a esse caminho. É o único caminho. A palavra de Deus fala, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Não tem outro caminho, não existe meio termos. Por isso nós estamos aqui pregando essa palavra. Mas olha que maravilhoso, a partir do momento que Saulo, porque Deus nunca invade o seu livre-arbítrio. Ele nunca vai invadir o seu livre. Se você está aqui, é por livre, espontânea vontade. É a sua vontade, é a minha vontade, é a nossa vontade de alimentar dessa palavra para termos crescimento igual à água, à árvore da vida. Quando Saulo ouve, o coração abre um pouquinho e o Senhor Jesus entra dentro. Então algumas coisas que ele estava vivenciando, ele já não estava acreditando mais. E Jesus entra no coração, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia, a palavra fala, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é o Senhor? E ele disse, o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha que maravilha, quando fala eu sou Jesus, e ele já sabia da história do Senhor Jesus Cristo, já sabia da crucificação, já sabia que o povo estava pregando, mas ele não tinha ainda ouvido a voz do Senhor, e quando Jesus se aproxima e fala, eu sou Jesus, ele olha para trás e vê tudo aquilo que ele já tinha feito. Porque temos que nos arrepender daquilo que nós vivíamos antes. Como? A partir do momento que nós nos reunimos, que nós ouvimos a palavra, que nós colocamos Jesus dentro do nosso coração, o nosso comportamento é mudado, nós somos transformados, porque para ir para o céu nós temos que ser transformados, de fé em fé, de glória em glória, leva tempo. Por isso que tem pessoas que relutam, continua na igreja 10 anos, 11 anos, mas continua sendo a mesma pessoa, mesquinha,
má, egoísta, precisa ser trabalhado no coração, para que isso vá embora e venha o amor do Senhor Jesus Cristo e entra dentro de nosso coração e transforma nossas vidas. Foi isso que aconteceu na vida de Paulo, e ele passa de perseguidor a perseguido, e mostra para nós continuarmos sempre firmes sobre essa palavra de Deus, porque ela tem poder para transformar as nossas vidas. Em Atos 19:11, a palavra de Deus fala assim, Atos 19:11: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam de seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e o espírito maligno saía. Aqui Paulo já sendo usado pela palavra. Mas foi assim de uma hora para outra? Ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, perdeu a visão, foi orar, Ananias foi lá, colocou as mãos, porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo, falou através de Ananias, vai lá e coloca a mão em Saulo, porque será para mim um grande homem a pregar a palavra para os gentios. E assim foi a mudança na vida dele? Não, levou tempo. Ele foi quebrado, teve que ser humilhado. Quando ele começa a andar no caminho, ele já achava que era o tal, que ele já podia pregar a palavra. O Senhor colocou ele 3 anos na geladeira para aprender a palavra. Aí depois que vem a humildade no coração, a simplicidade no coração, que Deus começa a usar. É assim nas nossas vidas. Também achávamos que éramos pessoas importantes. Somos servos do Senhor, e a coisa mais maravilhosa que pode existir na vida de uma pessoa é você ser servo de um Deus, Criador dos céus e da terra, e que andou no meio de nós na maior simplicidade, que não olhou para o lado material, olhou para dentro do nosso coração, porque Ele olha para dentro do nosso coração. Ele nos mostra isso lá em 1 Samuel, quando foi ungir um dos filhos de Jessé. Samuel achou que era o mais forte, e Deus vai lá e escolhe o menorzinho da casa, porque para ele tamanho não importa, força não importa, porque ele tem todo o poder, toda a força, ele sabe todas as coisas. Então basta a gente confiar, fazer igual Paulo fez, confiar nessa palavra e continuarmos avançando. E a palavra está sendo pregada, quem quiser vir e ouvir, quem quiser vir e ser transformado, nós estamos aqui para ajudar as pessoas. E aí o Senhor Jesus começa a ajudar cada um de nós, assim como Ele fez e está fazendo até os dias de hoje. Em 2 Coríntios 12, 9, a palavra de Deus fala assim, 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Então, cada vez que nós sofremos uma perseguição, por causa do Evangelho do Senhor, alegremos, porque significa que a palavra está sendo pregada verdadeiramente, e o mundo jaz no maligno e não vai absorver, mas tem muita gente do Senhor que está lá no mundo para ser resgatada, e só vai ser resgatada através dessa palavra. Por isso que Paulo, quanto mais apanhava, mais levantava e continuava pregando o Evangelho, e as igrejas foram nascendo e foram crescendo, e pessoas foram se rendendo aos caminhos do Senhor Jesus, e nem na prisão conseguiram parar ele, porque a obra do Senhor ninguém para. A obra de Deus, ela vai crescendo, ela vai no momento dela, vai ganhando pessoas, ganhando almas, fazendo milagres no momento certo, através de pessoas que são verdadeiras no Evangelho. Foi assim na vida de todos esses homens que não mediram esforços. Paulo, Barnabé, Marcos, e todos esses.
E nós também fazemos parte desse povo maravilhoso, porque nós também estamos aqui fazendo a mesma obra que eles fizeram. E para finalizar, Atos 16, 24, a palavra de Deus fala assim, Atos 16, 24. Atos 16, 24. Ao qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. O poder que a palavra de Deus tem nas mãos de um servo verdadeiro do Senhor. Esses homens estavam passando assim, tinham sido castigados, estavam sendo presos, porque estavam pregando o evangelho verdadeiro da palavra de Deus. A partir desse momento, mesmo presos, eles continuavam glorificando o nome do Senhor. Porque não importa onde você colocar um servo verdadeiro de Deus, ele vai pregar a palavra verdadeira como ela é. Foi assim na vida desses grandes homens que andaram com o Senhor. Foi na vida de José, que injustamente foi preso por causa da esposa de Potifar, mas hora nenhuma ele caluniou ela. Ele simplesmente disse: eu sou inocente. E Deus proverá, porque Deus provém na vida dos homens verdadeiros e das mulheres verdadeiras que andam sob a palavra dele. E a partir do momento que você age assim, as pessoas olham e falam: é diferente. Outra pessoa nesse lugar ia fazer tal coisa, mas o povo de Deus é quem toma conta. É Deus é quem cuida. É Deus é quem fortalece. E nesse momento não tem cadeias que coloquem, não tem lugares desertos que coloquem o pregador ou a pregadora da palavra de Deus. Que o Senhor no final é quem sempre vai dar o alimento para cada um de nós. E através desse alimento é que Ele nos fortalece e nos dá coragem. Assim como Paulo, onde tudo ia contra as coisas que ele estava fazendo. Estava preso, as pessoas já tinham abandonado ele, mas ele sabia que o Senhor Jesus nunca o abandonaria. Por isso ele continuou pregando mesmo naquele lugar que ele estava. E a pregação foi tão forte, tão grandiosa, e o milagre tão poderoso, que hoje nós estamos pregando aquilo que ele estava escrevendo lá em Roma. Por isso eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade. E que essa palavra continue construindo, fortalecendo e nos dando alegria nesses momentos de tantas dificuldades. E que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar as pessoas que estiverem ouvindo. E cada um de nós aqui, e as pessoas que não vieram, e as pessoas que de repente tenham força e venham depois. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Amém? Quem precisa de oração? Aleluia. Então vamos levantar a nossa mão para o céu. Vamos unir a nossa fé. Vamos estar apresentando os pedidos de orações diante de Deus. Porque o nosso Deus é onisciente, onipresente. Ele conhece a necessidade de cada um, né? Ele sabe o que cada um tem passado. E nós estamos aqui porque cremos no Deus do impossível, cremos no Deus que faz milagres, amém? Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite nós levantamos a nossa mão para o céu, de onde vem o nosso socorro. Papai querido, e nós apresentamos cada nome que está escrito neste caderno. Papai querido, que o Senhor venha de encontro a cada vida nesta noite. Papai querido, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Que nesta hora, ó Pai, o Senhor venha alcançá-los com a cura, com a libertação, com a restauração do Senhor e com a salvação do Senhor.
Papai querido, que o Senhor venha transformar cada vida de dentro para fora. Que o Senhor venha, ó Papai querido, guardar a entrada, guardar a saída de cada um deles. Papai querido, visita a mente, visita o coração de cada um deles, porque o Senhor conhece o deitar, o Senhor conhece o levantar de cada vida, o Senhor conhece a necessidade de cada um. E como instrumentos do Senhor, nós unimos a nossa fé e apresentamos cada nome, cada vida diante do teu altar. Que nesta noite o Senhor venha alcançá-los de forma diferente, Senhor. Papai querido, que não seja a nossa vontade, mas que seja a vontade do Senhor sobre a vida de cada um deles nesta noite. Papai querido, e unindo a nossa fé, nós apresentamos essa semana que se inicia diante do teu altar. Nós apresentamos as nossas vidas. Que o Senhor venha nos revestir com a autoridade, com a ousadia do Senhor, com a capacitação do Senhor nesta noite. Visita os nossos locais de trabalho, lança por terra toda ferramenta preparada contra as nossas vidas, mas que a paz do Senhor, a sabedoria do Senhor, o discernimento do Senhor venha estar conosco, e tudo que fizermos, Senhor, venha ser por excelência. Papai querido, continua guardando a nossa entrada, a nossa saída, alcança a nossa família, alcança a nossa parentela, continua livrando de todo laço, de todo embaraço, de toda seta, de toda enfermidade contra a vida de cada um deles e contra as nossas vidas. Papai querido, nós te louvamos por estarmos aqui, nós te louvamos por cada vida que nos ouviu nesta noite, pelos nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Que as bênçãos do Senhor venham estar sobre a vida deles também nesta noite. Papai querido, nos guarda, leva-nos para os nossos lares debaixo das tuas mãos santas e poderosas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Estendam as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.